Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, esteja feliz, esteja inteiro, esteja vivo, esteja se cuidando. Sejam muito bem-vindos à aulinha de História. Hoje vamos falar sobre o último período imperial, vamos falar do Segundo Reinado, né? Então é muito importante, eu vou fazer um panorama com você sobre isso, até porque é o seguinte, eu trouxe um texto diferente para vocês sobre isso, tá aqui na imagem, vocês estão vendo agora aí, né? Espero eu, estão vendo sim. Esse texto aqui é um texto do jornalista Eduardo Bueno, tá? Sobre isso aqui. Então, ele é um trecho que ele tem uma irreverência interessante para falar de temas. E ele fala de aspectos gerais do Segundo Império. Aqui no primeiro texto ele vai introduzir explicando como que era o Brasil imperial, né, como que foi o golpe da maioridade, a partir da perspectiva, uma perspectiva legalista, né, como que foi segundo a lei brasileira na época. Aqui aspectos gerais sobre a criação da imagem de Dom Pedro II como um homem maduro, né? Ele viveu 66 anos, teve 50 anos, 50 e tantos anos, 60 anos de reinado, então é muita coisa. Então você tem aí características sendo destacadas sobre o Império Brasileiro, o reinado do café, quem foi Visconde de Mauá, o Império Letrado, né, investimento em educação que ele fez, a derrocada que foi a saída do imperador, como que ele começou a ruir o Império Brasileiro, mas eu vou entrar em outros aspectos complementares aqui nos meus slides, tá? Então começa tudo com o golpe da maioridade em 1840, quando um menino de 14 anos, que foi criado para ser imperador, é coroado para frear os movimentos regenciais que estavam acontecendo. Tá? Então, qual que eram os grupos que se dividiram naquele momento? Você tinha os conservadores defendendo um governo centralizado e os liberais defendendo maior autonomia das províncias. Tá? Então, o que era? Dom Pedro teria mais poderes com os conservadores e com os liberais ele teria mais autonomia, ele seria mais controlado, as províncias poderiam resolver coisas por si só. Certo? Mas a estrutura do parlamentarismo do Brasil em 1847 muda com o chamado parlamentarismo às avessas. Ou seja, o que vai acontecer? Por exemplo, vai ser instaurado um gabinete ministerial, né, que vai, digamos, mediar as leis que vão ser construídas. Então, o primeiro-ministro, que é um representante do Congresso, vai apresentar para o gabinete ministerial alguma coisa. O parlamento, da mesma forma, né? Então, Dom Pedro II aprovaria ou não a decisão do gabinete ministerial e do parlamento e do primeiro-ministro. Ele, então, também podia dissolver o parlamento a qualquer momento e podia escolher então, para ser esse primeiro-ministro, indicar esse indivíduo. Então, nessa estrutura, Dom Pedro II tinha um poder magnânimo. Ou seja, ele decidia no final e também implantava as coisas da forma que ele queria. Então, havia, assim, uma certa autonomia, eles faziam as coisas como tinham que fazer, mas Dom Pedro II, no fim das contas, acabava por mandar muito mais do que qualquer um. Então era meio que um poder despótico, de certo modo, nesse início. Então, por que o parlamento era às avessas nesse caso? Exemplo do Reino Unido. O Reino Unido, o rei reina, mas ele não governa. Ele reina, mas não governa. Então a Rainha Elizabeth ela é simbólica, ela é mais um elemento religioso do que qualquer outra coisa. No Império Brasileiro, o imperador é decisivo, ele toma as decisões finais, ele dá o aval para coisas que sejam propostas. Tá? Então, começa também as tarifas, né, em 1844, aí ele já tinha seus 18 anos. Então, qualquer produto na tarifa aos livros brancos que era importado era taxado em 15%, produtos que não tivessem similares no Brasil eram taxados em 30%, né? Então antes da tarifa era assim, depois da tarifa produtos que tivessem similares no Brasil eram taxados em 60%. Por quê? Taxava mais alto, você fortalecia a indústria nacional, a produção nacional, a indústria não, mas a produção nacional, né? Então, produtos que não tivessem similares no Brasil eram taxados em 30%. Ela aumenta a arrecadação de impostos dessa forma, porque o que vinha de fora vinha com impostos bem altos, e também estimula a industrialização no Brasil. Aí entra a figura do Visconde de Mauá, que era um desafeto do Dom Pedro II, mas que foi um cara que estimulou muito, inclusive inaugurou o segundo Banco do Brasil, estimulou a industrialização do Brasil, construiu as primeiras estradas de ferro aqui, que seriam uma evolução gigantesca para poder começar a transportar mercadorias, né? Então,
começa também o cerco em cima da escravidão. Isso aqui eu vou me ater mais na próxima apostila, mas começam várias leis diferentes que vão começar a minar a escravidão no Brasil, o que vai irritar também os cafeicultores que apoiavam o governo Dom Pedro II e que vão ser esses cafeicultores, essa nova classe nacional de fazendeiros que vão depor o Dom Pedro II e vão ocupar o poder no primeiro período republicano do Brasil. Tá? Então são os barões do café que viviam da mão de obra escravizada, que vão se irritar com o fim da escravidão e que vão acabar destituindo Dom Pedro II com a ajuda dos militares depois. Tá? Então, você tem uma estrutura das leis de terras. Tá? Então, a lei de terras ela tem um impacto total na Guerra do Contestado. Por quê? Porque a partir daquele momento, as terras tinham que ser registradas. Certo? Terras adquiridas por sesmarias ou por concessão, que era nesse sentido, né? Ou terras devolutas que foram ocupadas pelo Estado, ou seja, terras que não tinham dono, eram do Estado brasileiro, elas pertencem a ele e agora podia-se somente vender as terras, você não podia conceder elas, né? Então, a lei de terras de 1850 vai impactar aqui como? Porque as pessoas que ocupavam essa região nem sabiam que existia essa lei e ainda eram analfabetas. Então, como que iam registrar o território? Então, quando chegar o pessoal da Estrada de Ferro para construir aqui, vai ficar fácil de expulsar essas pessoas que são ervateiros, são pessoas mais simples, que vão usar, inclusive, os coronéis como parceria, essa estrada de ferro, para expulsar indígenas, para expulsar caboclos, pessoas que ocupavam a região aqui, principalmente depois do movimento Farroupilha, vieram para cá e ocuparam aqui. Então, a lei de terra seria um denominador comum nesse contexto. Como eu disse, a economia no Segundo Reinado girou em torno do café. Tá? Então você tem a região do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista destacando no plantio de café e a nova classe social de fazendeiros cafeicultores que eram também convertidos em coronéis que ocupavam regiões mais ao interior. Né? Então, aí a gente tem também, com o aumento do cerco para o fim da escravidão, começa também o incentivo para trazer quem? Imigrantes europeus para cá, para trabalhar como mão de obra salariada. Isso incentivaria a indústria e incentivaria também a uma formação do mercado consumidor. Então você traria europeus pobres que estavam com problemas financeiros da Europa para cá, para ocupar as regiões principalmente do sul e sudeste brasileiro. Tá? Então, italianos e alemães são os primeiros. Então, essa é a primeira leva de imigração europeia. A segunda grande leva de imigração europeia se dá no início do século XX e depois, após a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse princípio, era trazer a mão de obra livre e assalariada nas lavouras de café. A ideia era converter. Né? Então, esses imigrantes europeus vinham custeados pelo governo brasileiro, fugido das guerras de unificação da Itália e da Alemanha. Lembrando, a Anita Garibaldi, por exemplo, foi uma heroína da unificação italiana. Eles fugiam dessas guerras, vinham para cá, ocupavam o território. E a ideia era que você começasse a converter aos poucos esses grupos de assalariados como parte do escopo que vivia no Brasil. Né? Então, você tem também uma busca meio nas entrelinhas, mas nem tanto nas entrelinhas, de um embranquecimento do Brasil mais ligado a uma europeização. Né, desagregar a figura do escravizado e atrelar mais ao europeu branco, ao europeu que vai ocupar essas terras. Então, diferentemente de pessoas escravizadas quando libertas, que não recebem nenhum subsídio do Estado, os europeus vêm para cá já custeados pelo Brasil, com um pedaço de terra garantido para poder plantar, para poder ocupar regiões e para trabalhar nas fazendas de café. Um elemento que vai começar a derrocar, que vai começar a derrubar o imperador Dom Pedro II é a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela começa quando o Paraguai aprisiona um navio brasileiro e invade o Mato Grosso do Sul. E o Paraguai pretende também anexar territórios da Argentina e do Uruguai, que é aí que começa a treta. O Paraguai enfrenta Uruguai, Argentina e Brasil na guerra que eles chamam de Guerra da Tríplice Aliança, tanto na Argentina quanto no Paraguai é chamada assim. E essa guerra vai ser ocasionada também por interesses de fora, porque o Paraguai, de certo modo, era bem fechado, era uma economia bem pujante da época, bem importante. Ela tinha uma economia muito estável e vivia nas navegações. Então, quando eles prendem o navio ali, é mesmo um ato de revolta em relação àquilo. A Guerra do Paraguai, o Brasil gastou muito dinheiro, o próprio Dom Pedro II foi a guerra. O Brasil gasta muito dinheiro e quando termina a guerra, além de não cumprir a maioria das promessas que se fez aos escravizados que lutaram na guerra, que tinham promessa de liberdade, né, você vai ter depois
a questão dos soldados militares que vão se revoltar porque o governo de Dom Pedro II não vai valorizar esses militares, não vai dar subsídios, não vai dar apoio, o pagamento aos militares é baixíssimo. Aí também começa uma revolta da imprensa em relação a isso, então tem todo um contexto que vai acontecer. Então era o Solano Lopes, que era o governante uruguaio, e a Tríplice Aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina, enfrentando eles. Obviamente o Paraguai saiu destroçado, acabado desse conflito. Tá? Então ali também ali vai ter algumas referências sobre isso no texto. Então a gente tem aspectos gerais do segundo reinado, né? Então o reinado Dom Pedro II era envolto por crise, uma sociedade agrária escravocrata, as crises estavam voltadas a questão políticas de terras, a crises com a Igreja Católica, que a gente vai estar vendo agora, que é a derrocada do Império. Além das crises com militares, eles vão ter crises com a Igreja Católica. Então a queda do Império se dá porque não obedeceram às ordens do Imperador, por isso foram punidos com 4 anos de prisão, certo? Então o que acontece? Ele estabelece algumas regras para católicos, eles não respeitam, tentam submeter ao Papa, tudo mais, mas eles acabam presos por não respeitar o imperador. E aí, em 1875, esses religiosos são absolvidos, porém a relação entre a coroa e os católicos havia piorado. Lembrando que o Brasil não oficialmente era católico, mas o catolicismo estava atrelado diretamente, está atrelado até hoje, e na cultura social ali, também política. Então, também foi punido os religiosos ligados à maçonaria, e isso vai irritar então uma camada religiosa, já havia irritado militares, já havia irritado religiosos, e aí os proprietários de terra também se irritaram com o processo de abolição do Brasil. À medida que iam sendo aprovadas as leis abolicionistas, a elite latifundiária ia abandonando o apoio ao imperador e ligando-se às ideias republicanas. Movimentos que queriam o fim da escravidão e movimentos republicanos começam a surgir no Brasil em 1870. E isso vai crescendo cada vez mais conforme Dom Pedro II vai envelhecendo e vai perdendo prestígio. A imprensa tirava sarro da cara de Dom Pedro II, ela acabava com a imagem dele, mostrava ele dormindo em concertos ou simplesmente passando por situações vexatórias, destacavam muito isso. Os barões do café estavam irritados com eles, apelaram aos militares, os religiosos estavam. Então, à medida que isso foi acontecimento, dá para entender que, na verdade, foi até um alívio o fato dele ser deposto, né? Então, a queda do Império se dá pelos excessivos gastos com a Guerra do Paraguai e pelas mortes ocasionadas com a Guerra do Paraguai. E aí, o parceirão dele, e não é ironia, Marechal Deodoro era parceiro do Dom Pedro II, acaba, então, proclamando em 15 de novembro de 1889 a República Brasileira a partir da visão aqui dos Estados Unidos do Brasil. Olha só, né? A cópia tá descarada aí para quem quiser, né? Então é isso. Aí então a gente tem a primeira bandeira do Brasil. Ele em 15 de novembro proclama a República, né, vai tirar o imperador. Lá no final do texto vai contar o que aconteceu com o imperador depois, que ele vai acabar morrendo num hotel em Paris em 1891. Aí até muito prestigiado ainda na Europa, o que vai irritar alguns líderes brasileiros. E aí a partir desse momento começa a organização da República Brasileira, a partir então do revezamento de poder entre os barões do café, que vão estar fazendo essa política para poder manter os seus privilégios, né? Então eles vão usar muito da máquina pública para poder manter os privilégios estabelecidos aí. Então, no geral seria isso, tá? Qualquer dúvida, o texto está complementando outras informações, tem mais coisas complementares no texto. Precisando, estou à disposição. Qualquer dúvida, pergunta, é só chamar. Um grande abraço e até a próxima aula.